Gravada e depois disponibilizada no canal YouTube do Grupo de Pesquisa Cultura, Direito e Sociedade. Boa noite, professora Daniele Campos. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. A melhor da saúde? Tô, Tranquila? tô melhor. Tô melhor, graças a Deus. A gripe tá pra matar todo mundo de São Luís, né? Mas eu tô melhor. Maravilha. Final de semestre, os mestrandos e as mestrandas já estão tranquilos aí, né? Pelo menos até segunda-feira, é isso? Segundo consta? Júlia, eu vou colocar teu perfil como organizadora, tá? Certo, professor. Por favor, não vai encerrar a chamada. Encerro não. E faça esta gentileza. Fiquei até com medo agora de te botar como organizador, Felipe. Não, não bota. Eu vou Muito pedir. bem, Vai, Júlia, passa. Vamos lá. vamos lá. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à sessão Aula Aberta, segundo semestre acadêmico do Grupo de Pesquisa Cultura, Direito e Sociedade. É com muita alegria, honra e gratidão que comprazemos da presença, ainda que virtual, de todas e de todos. E seguindo o planejamento acadêmico do grupo, hoje nós contaremos com a honrosa participação, contribuição, colaboração e reflexões do professor doutor Felipe Cantanhede Aquino, que é doutor pela Universidade do Porto, é mestre, é bacharel em comunicação social e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Ambas graduações. Confere, professor Felipe? Maravilha. Professor Felipe Aquino também é membro pesquisador do Grupo de Pesquisa Cultura, Direito e Sociedade. Inclusive, fica aqui o convite a todas e a todos que voltem, que regressem e que participem do nosso calendário de atividades abertas a todo o público, as pessoas que tenham interesse em conosco pensarmos, refletirmos os problemas sociais, mas também com a visão por soluções, por novos desenhos institucionais, por novos protocolos institucionais, no permanente compromisso com a proteção, defesa dos direitos humanos e o efetivo combate às desigualdades sociais, à discriminação racial estrutural, às violências de gênero, à misoginia e todos os demais predicados que não emprestam virtudes ao convívio social de pessoas que vivem em uma democracia em que devemos nos tratar enquanto pessoas livres e iguais. Professor Felipe Aquino, seja muito bem-vindo e esperamos aqui, com muita gratidão, ouvi-lo atenciosamente sobre tessituras insustentáveis, o meio ambiente no discurso eleitoral presidencial brasileiro. E é claro que é necessário deixarmos duas notas de esclarecimento às participantes e aos participantes. Aqui discutimos e fazemos ciência, porque a opinião, ela não tem qualquer compromisso com a verdade histórica. Professor Felipe, o senhor tem a palavra.
Muito obrigado, Chay, pela apresentação. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, sempre é um prazer falar, né? E mais ainda desse trabalho que me consumiu muitos anos, muitos cabelos. Os que ficaram brancos e os outros caíram já são num passado cada vez mais distante. Mas o fato é que essa apresentação que eu vou fazer para vocês reflete um período histórico que eu selecionei como corpus, e eu vou avançar mostrando isso, ora em detalhes, ora mais de forma geral, para a gente ter uma noção de como o meio ambiente é tratado no discurso eleitoral presidencial brasileiro, como ele foi tratado, melhor dizendo, especialmente num recorte de 2 eleições. Esse doutorado ele foi feito no Departamento de Sociologia de Letras do Porto. E, anteriormente, eu tinha feito um mestrado em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo. E a semiótica é a paixão da minha vida. Eu sempre digo que é a ciência mais linda do mundo, mais linda do que todas, porque ela consegue explicar o mundo de uma forma... desmistificar os objetos do mundo, né? Assim que eu entendo. Então, ela é do alicerce fundante, vamos dizer assim, desse meu trabalho, e eu vou mostrar, mesmo para quem eventualmente não é familiarizado com a semiótica, né, consiga entender de forma plena, fácil, rápida, porque eu também tive esse compromisso de escrever de uma forma que fugisse dos academicismos, fugisse de uma leitura, de uso de termos que ficariam difíceis ou só para os iniciados. Então eu tenho uma verdadeira aversão a isso, e isso faz parte do meu compromisso epistemológico e ontológico, vamos dizer assim, de tornar a ciência mais acessível, né? Então, acredito que fiz a minha parte, ela continua viva, mas é um trabalho diuturno, né? Então, vamos lá, essa apresentação. Pode passar aí, acho que é a Júlia, né? Que é em resumo da tese, é o seguinte. Eu busquei analisar, nesse trabalho, uma série de componentes, porque eu entendia que o objeto, a minha formação original é publicidade, né? Então eu entendia que o objeto, a publicidade, a comunicação, sobretudo no momento da eleição, é um objeto extremamente complexo. Então a gente muitas vezes, e vai começar agora, né? Daqui a acho que uns 20 dias, né? Em agosto aí já começa algum tipo de campanha, né? Publicitária, e eu entendia como o suprassumo da comunicação. Então, muitas vezes, a comunicação política, no momento eleitoral, trazia efeitos, discursos, ou seja, todo um texto semiótico, todo um objeto construído que era tão, vamos dizer assim, requintado, que ele acabava sendo objeto exportado. Então, por exemplo, muitos publicitários brasileiros são publicitários na Argentina, em Angola, enfim, uma série de países, Chile, Colômbia, enfim. A comunicação política brasileira, ela é capaz de construir boas práticas. E eu entendia que esse objeto complexo, ele merecia ou necessitava de um alicerce teórico, de um edifício teórico multidisciplinar. Então, eu, como publicitário, muitas vezes a publicidade é a repetição de técnicas, né? De palavras, enfim, você usa essa palavra aqui, compre, beba, muitas vezes é no imperativo, né? Compre, beba, leia, vote, e muitas vezes esse objeto não dava, eu julguei que não daria conta do corpus que eu tinha escolhido. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque junto com a semiótica, eu busquei me fortalecer de uma série de disciplinas que eu entendia que julgava, que eu entendia e julguei, acredito que de forma correta, que me ajudariam a desconstruir o objeto e entendê-lo, né? Então, nesse sentido, eu usei ciência política, sociologia, economia, uma série de disciplinas que me desse guarida, né? Para eu caminhar nesse objeto. Então, na tese, nesse esforço, eu analisei campo político, o projeto desenvolvimentista, ou seja, a ideia de crescimento, desenvolvimento sustentável, ou seja, tem todo um histórico que envolve aí coisas de 100 anos, 80 anos, de como essa ideia é construída sociodiscursivamente. Ou seja, eu trabalho numa ideia de sociodiscursividade que o discurso não é só o discurso é ação.
né? Então, nesse sentido, eu também eu busquei investigar como as ideias de ecologização, do movimento verde, essas tendências contemporâneas, como o ambientalismo é colocado não só no momento político, né, mas historicamente, de como a gente vai abarcando as necessidades do meio ambiente. O que significa isso? Então, por exemplo, no nosso grupo de pesquisa aqui, sob a orientação do professor Chay, há pessoas e artigos, enfim, uma série de projetos que dialogam com os ODS, né? Ou seja, isso não é só da comunicação, mas não é só do direito, né? Não é só da sociologia, mas é transversal na medida em que, sobretudo, também não dá mais para olhar para trás, né? Então, eu vou mostrar em algumas peças como essa ideia dessa construção do ambientalismo global, como ela é materializada numa peça publicitária de diferentes presidenciáveis, mas, sobretudo, como ela pode estar presente ou ausente. Então, a semiótica que eu trabalho, e ela pode ser resumida da seguinte maneira: a semiótica é a ciência da produção de sentido, ou seja, como algo diz o que quer dizer, ou mesmo não diz, né? Porque a ausência é um dito, né? Então, eu trabalho nessa perspectiva, e é interessante que eu firme a ideia de que eu fiz uma análise de temas e figuras. Eu foquei no ambientalismo, mas eu analisei todos os vídeos, literalmente todos os vídeos da campanha de 2010 e 2014, dos 3 principais candidatos, que eu julgo os principais na medida em que eles foram os mais votados. Então, imaginem que eu analisei 656 vídeos, o mais curto tinha 10 segundos e o mais longo tinha 15 minutos. Então, imagina que no segundo turno de cada eleição, nós vamos tratar da eleição de 2010 e 2014, houve segundo turno em ambas as eleições. E tinha meia hora, 15 minutos por dia para cada um dos candidatos do segundo turno. E eu analisei cada um desses vídeos, decupando cada um desses vídeos. Então, por exemplo, em algum momento, visualmente, onde eu via que tinha ambientalismo, na minha ótica, né, eu tirava um print, eu digitava, olha, aqui o candidato X falou desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? Aí era um desenvolvimento que estava ligado ao meio ambiente, ou não, era um desenvolvimento das potencialidades do ser humano. Enfim, é uma série de construções que me levou, né, a estabelecer algumas personas, que é que eu vou mostrar mais à frente. O fato é que foram 656 vídeos, que dá uma imensidão. Doutorado, professor Chay, como sabes, em Portugal, ele é feito em até 3 anos. Né? No Brasil são 4 até 5, né? Eu fiz em 6 anos, porque eu não consegui. Eu me coloquei numa situação que eu acabei me embananando pelo corpus tão grande, né? E ele é um corpus vivo, e eu fui descobrindo coisas. Eventualmente eu entrei em contato com a equipe da Marina Civil, eu ia transformar a minha tese numa entrevista com ela, enfim, todo um objeto vivo que é encantador, mas me custou muito, né? Então eu faço essa introdução e peço para a Júlia avançar. Algumas questões que eu elenquei aí como ponto de partida, vamos dizer assim. Como se deram os agendamentos temáticos e figurativos nos discursos eleitorais presidenciais brasileiros? Esse ponto de partida me conduzia para a seguinte maneira: o que fala um presidenciável, um líder da nação, porque quer gostemos ou não, o presidente é o líder de todos nós, né? Líder político de todos nós. Então, o que acontece? O que esse presidenciável fala? Quem almeja conquistar esse posto, esse cargo, que argumentos, que artifícios retóricos, figurativos, visuais? A semiótica que eu trabalhei é uma semiótica descritiva, uma semiótica plástica, ou seja, ela considera 4 elementos fundamentais: o discurso, ou seja, eu falando aqui uma coisa; aspecto cromático, ou seja, nós vamos ver uma peça do Aécio Neves como ele figurativizou o meio ambiente. E é surpreendente, não vou dar o spoiler agora, mas para vocês entenderem como cada candidato materializa esses dizeres em cor, em forma, né, que é a questão eidética. Então a gente vai ver também um caso da Marina Silva, como ela utiliza a questão da forma e a questão da disposição, que é,
Por exemplo, a semiótica descritiva plástica usa muito, é muito útil, por exemplo, na arte, né? Para você mostrar a ideia de crescimento. Setas vindo. Uma ideia de crescimento não é uma seta vindo para baixo, e sim ela de baixo para cima. Enfim, tem todo um componente que, junto com som, imagem, né, transforma, potencializa um objeto, certo? Quais seriam os principais objetivos de campanha? Claro que quem faz uma campanha quer ser eleito, né? Isso é lógico, né? E a gente vai ver se fosse daqui a 20 dias todo esse movimento. Mas me interessava saber o seguinte: como essas pessoas operacionalizam seus discursos, né? Então, esses esforços de comunicação, esses dizeres, eles, na minha cabeça, eles paravam uma dúvida. Eles reforçam o partido, né, ou aquela figura, né? Ou eles têm um enfoque numa posição ideológica, por exemplo. A gente vai ver nas peças como isso é misturado nos argumentos dos nossos candidatos, né? E aí, por outro lado, eu buscava, como sempre me incomodou a ideia de um salvador, independente de quem seja, menos Jesus Cristo, né? Porque eu sou cristão e acredito. E aí o que acontece? Me incomodava a ideia de um ungido, né? De um candidato que teria solucionática, o elixir da vida, né? Que ele resolveria todos os nossos problemas, independente de quem fosse. E aí, eu estou dizendo isso por quê? Porque, de forma contraposta a isso, me parecia que a personalização das campanhas políticas, a individualização da política, acabava transformando questões que deveriam ser, muitas vezes, pragmáticas ou programáticas, em uma disputa entre figuras que, eventualmente, não tinham ou não tinham substância. Eu identifiquei isso, por exemplo, só para localizar muito rapidamente, eu identifiquei isso logo na primeira eleição do Collor, quando ele andava de jet ski tinha toda a questão de avião, supersônico, ou seja, naquele momento a gente já estava vivendo uma transformação da estetização da política. Essa estetização não é só brasileira, é global, mas no nosso país ela vinha sobretudo nesse momento onde as mídias, uma abertura, a democracia, enfim, toda essa questão de liberdade, em outro sentido, vamos botar assim, acabava sendo amalgamada em uma série de recursos discursivos, né? Então essas questões me impulsionavam, né, para fazer essa pesquisa. Pode passar para frente, Júlia, agora. Obrigado. Então, como hipótese, no corpus que eu analisei, desses 650 questões, 656 vídeos, eu dividi da seguinte maneira: eram os 3 mais votados em 2010 e os 3 mais votados em 2014. Em 2010 era Marina, José Serra e Dilma. Em 2014, Marina, Aécio Neves e Dilma. Ou seja, nós já teríamos uma repetição de Dilma e de Marina, né? E o candidato do PSDB, porque sempre polarizou, a disputa continua semelhante, né? Dois partidos e uma eventual terceira via buscando um espaço, né? Então, nesse momento, eu partia da hipótese do seguinte: Marina Silva, em 2010, ela praticamente só falou do meio ambiente, em diferentes maneiras. Então, eu parti do princípio de que ela agendava essa temática em 2010, e a partir dela, os outros candidatos também agendariam, como forma de mostrar modernidade, e estar ligada ao espírito do tempo, enfim, uma série de questões que me fizeram acreditar que ela, de alguma forma, amalgamaria, seria um ponto nodal, né? O ponto de costura desse discurso. Então, os agendamentos discursivos, por outro lado, eu parti de uma hipótese de que eles buscariam uma individualização, ou seja, o que eu não gostaria de ver, que era a personalização, o pai de determinada solução, a mãe de determinada solução. Esse processo acabaria sendo fortalecido. Por quê? Porque ele, claro, não está no meu querer, né? Mas era um processo histórico, sócio-histórico, né? Sócio-discursivo, sócio-histórico. Ou seja, é um fruto de um momento histórico que não é só nacional, né? É global. É na França, é na Inglaterra, foi nos Estados Unidos, enfim. O fato é, esse agendamento discursivo que eu entendia que deveria ser programático, né? Com posições ideológicas não necessariamente claras, mas, sobretudo, não escondidas. Afinal, o discurso revelaria, né? Na medida em que ele esconde, ele também revela. Eu tinha entendido que... Eu parti do princípio de que ele, infelizmente, seria reforçado, né?
Então, uma outra hipótese que me norteou foi que as campanhas brasileiras, as campanhas presidenciais brasileiras, elas ressaltavam figuras de fundo moral. Ou seja, ao invés de a gente estar discutindo soluções para a educação, para saúde, enfim, para mobilidade, para acessibilidade, enfim, qualquer outro tema, esse debate acabava muitas vezes mirando em apenas, como é que eu digo a vocês? Ele acabava sendo localizado apenas em agressões, vamos usar outros termos. Então, o que acontece? Eu qualifiquei como de fundo moral porque ele ignorava qualquer questão programática, né? Ele não discutia questões de o que você pensa de saúde, educação, lazer, inclusão, enfim, direitos humanos, meio ambiente. Eu parti do princípio de que essas disputas ficariam, né, em segundo plano. E mais para frente nós vamos ver como, de fato, isso, infelizmente, foi observado, né? Chega um momento, né, professor Chay, que a gente quer que as nossas hipóteses não façam tanto sentido para o Brasil fazer mais sentido, né? Mas acaba que a nossa hipótese, infelizmente, é confirmada, né? Quanto à organização da tese, como eu falei, eu empreendi um esforço transdisciplinar, multidisciplinar, porque sempre me incomodou a certa rigidez, né? Ou de teoria, ou de um determinado autor. E em Portugal, onde eu fiz, os pesquisadores, os professores, enfim, eles são muito literais, né? O português é muito literal, e eu até li a respeito disso, recentemente, que isso era um fruto da ditadura portuguesa, né? Porque as pessoas não podiam, não tinham a malandragem, a boa malandragem que nós tínhamos, né? Nós tivemos, melhor dizendo, na ditadura, de você transpor, né, certos bloqueios com outros artifícios retóricos. Então, muito dessa literalidade portuguesa, né, é por fruto desse período ditatorial, né? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu tive muita dificuldade em conseguir com que a banca em si, por exemplo, entendesse como uma teoria estática, vamos dizer assim, única, pura, não daria conta do meu objeto. Por quê? Porque o meu objeto precisava de ciências sociais, né, de ciência política, mas precisava de marketing também, por exemplo. Então, peraí, mas o marketing é uma ferramenta que só você vai repetir certos discursos e técnicas. Não, mas peraí, porque há todo um desenvolvimento aqui de artifícios retóricos que convencem. O discurso não é só o discurso em si, né? É prática, né? Como eu falei, né? Então, eu tive muita dificuldade em conseguir transpor essa visão, né? O fato é que, na tese, eu dividi ela em duas partes. A primeira parte são 3 capítulos. Então, no primeiro capítulo, eu trouxe questões que eu entendia que era do campo político. E aí, campo, eu usei mesmo as ideias de Bourdieu, né, professor Chay, para discutir o que é política, o político, o que é esse fazer político. E sempre me incomodou o fato da gente não discutir política. Acho que hoje em dia a gente até discute mais. Essa tese eu defendi em 2018, e hoje a gente discute, até ainda que esteja polarizado, a gente tem, pelo menos eu sinto, um certo prazer, eu vejo um prazer das pessoas em discutir política, em querer entender. Isso mostra para mim que nós precisamos ainda mais discutir. Não partidarizar as coisas. Cada um toma seu partido que quiser, né? Mas discutir o que é eleição, o que é democracia, o que é o Estado, qual o papel do Estado, por que o Estado está se excedendo aqui, por que está faltando Estado ali. Então, esse meu primeiro capítulo, eu até começo indagando assim, por que não pesquisar política? Porque parece um objeto, um porco-espinho, né? E nesse momento me atrai ainda mais a gente investigar isso sem medo. Não é assim, eu prefiro... Assim, nossas preferências têm lugar, né? Mas o fato é que nesse primeiro capítulo eu busquei entender o que historicamente se faz de política, o que é o fazer político. No segundo momento, no segundo capítulo, eu já busquei apresentar essa ideia de desenvolvimento, de crescimento, de desenvolvimento sustentável. Então, eu fiz todo um percurso teórico, vamos dizer assim, que passou pelo o chamado movimento verde, diferentes ideias de ecologismo. A gente sabe aí que tem muitas correntes do ecologismo, e eu usei uma classificação que eu acho que é muito rica para todos os efeitos da vida, que é de um autor catalão,
Ele nasceu em Barcelona e o nome dele é Martinez Allier, Juan Martinez Allier. E aí ele apresenta uma categorização do movimento ecológico que ele dividiu em 3 pontos. O primeiro é para o grupo que prega a natureza intacta, né? O culto ao silvestre, que ele chama. O segundo grupo é o grupo da ecologia da ecoeficiência. E o terceiro grupo é o que ele chama, que ele nomeia o livro, inclusive, que é o ecologismo dos pobres. Então, o ecologismo dos pobres é o ecologismo que dialoga com a mineradora Vale, com os atingidos pela mineradora Vale, com os atingidos por barragem. Tem um movimento, né, dos atingidos por barragem, que é um movimento muito forte no Brasil. E tem não só no Brasil, porque tem em outros locais do mundo, né? Ou seja, ele dialoga com uma ideia de movimento ambientalista, né, ecológico, em diferentes vertentes. Nesse segundo capítulo, para finalizar, eu ainda investiguei um pouco a questão da Amazônia, de forma geral, e como ela é posta no ambiente do progresso, da biotecnologia, da biopirataria. No terceiro capítulo, ele já é mais focado na questão da política televisiva, né? Na política eleitoral, na personalização, na construção da imagem. É basicamente isso. Júlia. A segunda parte já é voltada à questão metodológica, com o corpus da eleição de 2010, com o corpus da eleição de 2014 e com as considerações finais e o epílogo. Ou seja, fazendo um apanhado bem rápido para localizar a todos. Qual foi o meu objeto? Todas as propagandas eleitorais televisivas, exclusivamente televisivas, ou seja, o horário eleitoral gratuito que nós assistimos todo dia, da Marina Silva, da Dilma, do Aécio e do José Serra, na eleição de 2010 e 2014, primeiro e segundo turno. Esse foi o meu corpus. E pode passar, Júlia. Tá muito rápido, professor Chay? Tá tranquilo? Eu falo bastante, né? Para lhe avisar que quem está passando seus slides sou eu, viu? Ah, é? Júlia, então desculpa por estar falando teu nome toda hora. Muito obrigado, professor Chay. A respeito da metodologia, como eu falei, eu tive um problema, um desafio, né? Na verdade, um problema não, um desafio em mostrar que eu não conseguiria, a minha tese não conseguiria se sustentar em pé com uma teoria apenas. Então, tem hora que eu uso Bourdieu, tem hora que eu uso Giddens, ok, eles são 2 sociólogos, mas tem hora que eu uso Laimer Garcia dos Santos, que é um sociólogo da Unicamp. E tem hora que eu uso um escritor da comunicação, por exemplo, um teórico da comunicação. Ou seja, eu não conseguiria, e acho que esse é um desafio vivo, né, professor Chay, de fazer transdisciplinariedade, multidisciplinariedade, sem medo, né? Sem medo de ser feliz, mas sabendo da montanha que devemos escalar, né? Sem medo de vertigem, apesar de eu morrer de medo de altura. Então, o fato é que a metodologia me foi bastante desafiadora, e eu, a partir de uma bibliografia vasta, porque tive a oportunidade de me dedicar exclusivamente ao doutorado, né? O que foi um presente em vida do meu pai. Então, tive a oportunidade e fiz valer, né? Essa chance. O que muito me honra e só me deixa o sentimento de gratidão, né? Por essa oportunidade. Então, por isso que falo muito bem, não só do meu pai, naturalmente, em memória, mas também da oportunidade de disseminar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com vocês, né? Essa chance. Então, de um lado, eu tive essa dedicação bibliográfica terrível, né? Pude passar 4 anos enfurnado, e de outro lado, isso também, quanto maior a possibilidade, maiores as responsabilidades, né? Então, também me empenhei em fazer uma análise profunda, uma análise que não fosse superficial, para poder também virar referência. Quando alguém pesquisar comunicação eleitoral no horário eleitoral gratuito, vai entender, a minha tese você pode até rodear, mas você vai ter que olhar para poder desviar. Por quê? Porque ela tem fundo de análise de imagem e de outras ciências, né? Então, nesse sentido, eu estou dizendo isso, destacando isso, por quê? Porque, em geral, não dá tempo de fazer isso.
né? Em geral, o desafio é muito grande, o tempo é muito grande, e como eu tive tempo, consegui fazer esse trabalho. Então, o fato é que, nesse esforço metodológico, acabei por usar diferentes técnicas de pesquisa, diferentes formas de coleta de imagem, enfim, uma maçaroca de ferramentas que me ajudaram a entender, a decupar, a descrever, a analisar quantitativamente. Eu não fiz, apesar do número quantitativo ser alto, né, 656 vídeos, a análise é qualitativa, né? Porque a semiótica, eu busquei entender, fazer uso da ferramenta, né, da semiótica, como uma maneira de entender, não, para além do número, né? Então, para além do discurso, os meandros do discurso, vamos botar assim. E agora, professor Cássio Chay, seria uma honra que o senhor passasse para o próximo slide. Como resultado, pessoal, eu estabeleci 3 sujeitos tornados visíveis, né? A Marina Silva, como primeiro sujeito. Lembrem-se que eu parti da ideia de que ela seria um norte a capitalizar, a capitanear a questão do meio ambiente, né? As questões ambientais. Então, na propaganda dela, tanto 2010 quanto 2014, foi possível identificar que ela cortejou, tinha a hora que ela cortejava o culto ao silvestre, ou seja, a natureza intocada, a beleza do rio, o respeito aos povos da floresta, etc. e tal. Ou seja, isso aí ela evidenciava, né, um valor da biodiversidade viva, a floresta em pé, o animal lá no habitat, o rio não poluído, enfim. Ora ela cortejava esse culto ao silvestre, ora ela buscava fazer aceno à ideologia da ecoeficiência. Ou seja, ela tentava mostrar que era possível ter desenvolvimento econômico e o respeito ao meio ambiente. A gente vai ver como ela usou mais para frente. Eu trouxe alguns prints de algumas peças, professor, e demais, para vocês entenderem como esse discurso de ora ela corteja o meio ambiente vivo, ora ela corteja o mundo da cultura, do desenvolvimento, da indústria, da cidade. Como ela operacionalizou isso? Esse discurso, inclusive em termos de vestimenta. Como o discurso, a estratégia de campanha dela, como de todos, é hábil nesse sentido, inclusive da postura, né? De como você vai estar lá disponível, né? Vamos dizer assim. O fato é que os estrategistas marinistas, né? Os especialistas, né? Eles não hesitaram em colocar, por exemplo, a cor verde em tudo que vocês imaginarem. Então, ela sempre estava fazendo cortejo, né? Referência ao meio ambiente, como se ela, a candidata e a questão ambiental se imbricassem, né? Fosse uma coisa só, como se ela fosse o ponto nodal, né? O ponto nodal é o ponto do nó, né? É o ponto da costura. Então, como a Marina Silva conseguia unir cidade e campo, meio ambiente e indústria, sabe assim, árvore e o mundo da cultura, enfim, o ponto é esse. Então, esse primeiro sujeito é Marina Silva cortejando o culto ao silvestre e a ideologia da ecoeficiência. Pode passar, professor Chay. Estou me sentindo muito, muito bem ciceroneado pelo seu passar de slides. O segundo grupo, vamos dizer assim, o segundo sujeito tornado visível, ele é composto por José Serra e Aécio Neves. Ambos eram do partido PSDB. Então vamos lembrar aqui que na eleição de 2010, Marina Silva concorreu pelo Partido Verde, Dilma pelo PT e José Serra pelo PSDB. Na de 2014, Aécio Neves concorreu pelo PSDB. Essa segunda imagem, esse segundo sujeito tornado visível, né, que une José Serra e Aécio Neves, afinal, não só por eles estarem no mesmo partido, mas por eles explicitarem as mesmas práticas discursivas, acabou que foi possível asseverar que o meio ambiente, nas campanhas desses dois candidatos, desses dois presidenciáveis, o meio ambiente figurava como algo menor, como algo acessório, como algo secundário. A gente vai ver isso em termos imagéticos mais para frente. O fato é que, durante a campanha dessa persona, então o meio ambiente era algo em segundo plano. Então, o que ganhava o primeiro plano, ou seja, o que aparecia nas propagandas, eram questões, as realizações econômicas do PSDB, da saúde, da gestão pública, além das críticas políticas e de ordem moral, tanto ao PT quanto à Dilma. Então, parte significativa do tempo de TV para tanto José Serra como Aécio Neves,
ele não foi usado pelo meio ambiente, mas tem alguns momentos, e eu trouxe esses momentos, para mostrar como eles colocavam essa questão. E a questão ambiental, né? As questões ambientais. Então, elas foram tão pouco tematizadas, né? Agendadas, enfim, figurativizadas, ou seja, colocadas à exposição de alguma maneira, e mesmo sendo pouco colocada, foi possível destacar dois quadros muito claros. Uma, toda vez que o PSDB falou de meio ambiente, ou era para fazer uma cena Marina Silva, ou seja, Marina Silva, nós vamos no segundo turno disputar com a Dilma, e nós precisamos do apoio. Ou seja, nesse momento o meio ambiente ficava muito importante, virava muito importante, porque virava um artifício de aproximação com Marina Silva. E num segundo momento, o meio ambiente era sempre colocado como ou metáfora da pobreza, né? Olha aqui onde tem meio ambiente, incrivelmente, onde tem meio ambiente é porque falta desenvolvimento, ou uma bela tela estética, ou seja, era a alvorada, era o crepúsculo, né? O pôr do sol, era o barco navegando, ou seja, são imagens meramente estéticas, sem um aprofundamento do que significava o meio ambiente. Ou seja, o meio ambiente ali não era o meio ambiente, né? Era um mero jogo de sombra e luz, vamos dizer assim. Professor Chay, próximo, por favor. Que é o terceiro sujeito tornado visível. Ou seja, nós já tivemos Marina Silva cortejando, ora a ecologia da ecoeficiência, ora o meio ambiente intacto, José Serra e Aécio Neves não colocando o meio ambiente, ou quando colocando por uma aproximação com a Marina Silva. E num terceiro momento, que no caso foi da Dilma, tanto 2010 quanto 2014, a campanha publicitária do PT, nesse momento, focou muito mais nas transformações socioeconômicas do governo petista. Ou seja, o que aparecia na propaganda era casas sendo construídas, apartamentos sendo entregues, automóveis. Olha, agora eles tiveram uma vida melhor, compraram carro, tiveram acesso a bens culturais, a bens materiais, ou seja, eram questões do ponto de vista socioeconômico das transformações sociais que esse período que o governo do PT ficou governando o Brasil, isso que ganhou discursividade, vamos dizer assim, ganhou a luz da propaganda. Quanto às questões ambientais, as duas propagandas do governo Dilma, da então candidata Dilma, né, da presidenciável, quando se envolvia nas questões ambientais, ela mostrava o agronegócio, e nós temos uma peça aí para mostrar como isso foi materializado, bem como um destaque ao pré-sal, que lembra que nesse momento, hoje não se fala mais em pré-sal, né? Parece que o pré-sal sumiu, né? Assim, era o futuro do Brasil há 10 anos, né? Menos de 10 anos, 8 anos, talvez, 6 anos, e agora não se fala mais, né? Então, o que acontece? O pré-sal teve muito cartaz na propaganda política da candidata do PT, e ele, quando se falava em pré-sal, lembra que o pré-sal é uma quantidade gigantesca de petróleo a quilômetros do mar, né? Abaixo significativa distância, diferentes distâncias, inclusive. Então, é uma forma de extração do petróleo extremamente técnica, né? Altamente especializada. Estou te falando isso por quê? Porque ele foi colocado como algo totalmente positivo. Então, era uma riqueza que transformaria o Brasil. E a gente está falando de petróleo, uma fonte de energia mais do que questionável, né? Já tem pesquisas há pelo menos 70 anos mostrando os prós e contras, e o fato é que na campanha petista era só positividade, né? Não tinha disforia, né? Era só euforia. Professor Chay, pode passar para mais um. O fato é que agora nós vamos na parte mais prática e mais rápida, entender como a Marina Silva colocava, por exemplo, em 2010. Olha, em 2010 é o seguinte, ó, do lado esquerdo aí, professor Chay, a gente vê na primeira imagem, na imagem central, lá no fundo, talvez não dê para vocês verem com muito mais clareza, mas assim, lá no fundo é uma série de imagens do lado esquerdo. Uma série de imagens não, uma série de árvores. E do lado direito, uma silhueta, estou falando de lá no fundo, né? A silhueta de árvore, e do outro lado, uma silhueta de prédios. E ela se pontuava bem no meio.
Então a ideia era o seguinte: ela unia, de um lado, a árvore, do outro lado, a fábrica. Ela unia a floresta e a cidade. Ou seja, aonde que ela vai unir? Ela vai unir no centro. Ela é uma pessoa que tem a capacidade de contextualizar, de costurar a centralidade desse discurso, vamos dizer assim. Para vocês entenderem como esse artifício do meio ambiente, do natural, é tão forte nela que o seguinte, por exemplo, ela não usa maquiagem, porque ela tinha alergia e tal, uma série de coisas. E aí depois foi disponibilizada a ela uma maquiagem que não era não tóxica, enfim, uma série de detalhes que seria uma maquiagem mais natural. E aí junto, por exemplo, o colar dela é um colar de sementes da Amazônia. Ou seja, tem toda uma construção retórica, e é aí que o discurso, e é aí que a semiótica coloca, né, como construção dessa personalidade, dessa personagem, né? Então, por exemplo, eu falei lá que uma das categorias era a categoria da disposição topológica, né? Setas para cima, ou setas para baixo, ou enfim, círculo. O que acontecia? Esse é um quadro que o mapa do Brasil tá em cinza, e ele é composto, ele é preenchido por uma série de setas verdes ascendentes. E aí a imagem, junto com o discurso, era assim, que a campanha da Marina Silva está crescendo, que ela está tomando conta que o meio ambiente está tomando conta das discussões no Brasil, que era central ao Brasil. Ali do lado direito, na última imagem, o círculo se fecha, né? Ele está ali, acho que quase na metade, né? Mas ele chega a se fechar na propaganda. Ou seja, a imagem, o meio ambiente totalizava o Brasil, costurava o Brasil, arredondava o Brasil. Ou seja, tem todo esse argumento retórico na imagem, na ação, na postura, na figura da Marina. E aí a gente vê, eu posso perguntar assim, qual é a cor que está predominante aí na campanha? Claro que é verde, né? Não só pelo Partido Verde, mas porque era uma escolha cromática, né? E a gente vai perceber que essa escolha, a gente se resgatar a memória, o PT é vermelho, o PSDB é azul, e etc. Essas escolhas não são, me dá a cor que sobrou. O Nubank não é roxo porque sobrou roxo, não, já tinha cor roxa. Tem banco de todas as cores, né? Então, assim, essas escolhas cromáticas, elas nunca são ao Deus dará, nunca são, me dá essa cor que sobrou, né? Tem todo um artifício de planejamento, como o pessoal gosta, e eu já evito usar essa palavra, de branding, né? Cada um está fazendo sua marca aí. E ela, a Marina Silva, fez sobre esse ponto de vista, né? Professor, pode avançar. Bem rápido. José Serra, quando ele fala de meio... Pode abaixar um pouquinho. O José Serra, quando ele fala de meio ambiente, no único momento que ele falou, durante toda a campanha de 2010, foi usando essa imagem, para os desafios do desenvolvimento sustentável. Era o cara mexendo numa siderúrgica. Era essa a figura de desenvolvimento sustentável para o governo, para a proposta de governo do PSDB. Logo embaixo, ele fala assim, e também tem uma silvicultura, uma profissão nova, uma profissão para o futuro. Então, é basicamente essa ideia. Isso é o que o governo do PSDB, a proposta do governo do PSDB em 2010, quando ele falou de meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Esses eram os desafios do desenvolvimento sustentável. Ou seja, um cortejo total a uma ideia de ecoeficiência, né? Então, aí, percebamos que só num rápido comparativo com Marina Silva não tem nada a ver, né? É uma questão de floresta com uma questão já industrial, né? Pode passar, professor Chay. Estou me sentindo muito empoderado com esse pedido. Travou? Eu acho que travou, Felipe. Até o vídeo do professor tá travado. Sabia que eu estava abusando. Aqui tá tranquilo. Agora foi. Passando Olha tranquilo. Só. Pois pronto, agora voltou. Olha, por exemplo, agora na Dilma Rousseff, em 2010. As imagens, essa é a primeira imagem na esquerda, é uma imagem aérea de uma floresta. E logo depois ela fala de energias limpas, por exemplo. Aí já mostra a Dilma no Centro-Oeste, em campos de algodão, de grãos, de soja, enfim. A imagem proposta pelo governo do PT em 2010, pela campanha presidencial em 2010,
cortejava essa ideia, ora de a floresta em pé, ora a energia limpa, ou seja, a floresta em pé é o culto ao silvestre, a energia limpa é a ecoeficiência, ou seja, ela tentava dialogar com vários pontos diferentes das ideias de ecologia, das ideias de meio ambiente, das ideias de ambientalismo, de forma a abarcar múltiplas imagens, né? Fornecer múltiplas imagens. Então acabava que ela produzia, a campanha produziu imagens belíssimas, essas imagens aéreas, mas que não tinham um centro, vamos botar assim, pragmático, né? Programático, melhor dizendo, porque a hora era como se sempre tentasse botar um pé em cada canoa. Fazendo uma metáfora, seria basicamente isso. Pode passar já, professor. Já estamos chegando ao fim, são só imagens agora. Para a gente entender, materializar como esse discurso é posto, né? Em Marina Silva, em 2014, ela já estava em outro partido, não era do PSDB, ou não era do PV, era do PSB. Não sei se todos lembram, mas ela seria a vice, né, candidata. O candidato lá para Pernambuco, Eduardo, sofreu um acidente, faleceu, e ela foi alçada à cabeça de chapa, ou seja, ela seria a vice e passou a ser a presidenciável, né? E aí, o que acontece? Estou falando isso por quê? Porque a campanha dela já contou com recursos materiais, com dinheiro muito maior para fazer campanha. Isso faz muita diferença. Porque você deixa de fazer uma campanha com foto e passa a fazer uma campanha com imagem. E isso muda o jogo, né? Isso muda o padrão, né, da campanha. Tanto que vocês já, num outro momento, caso queira, quem quiser, vai poder analisar as peças e a gente vai ver uma série reiterada, umas repetições, da mesma forma de, por exemplo, Marina Sinar, era a marca da Marina. Aí, por exemplo, já são 6 marcas diferentes. Ou seja, já houve uma equipe maior para poder, ou uma equipe maior, ou alguém que se dedicou ainda mais a fazer isso. Ou seja, toda a campanha dela passou por um choque financeiro, vamos botar assim, que possibilitou que ela abarcasse outros temas, mas mesmo assim, a gente pode ver aí, como o verde vegetal, ele ainda é total. Ele ainda se faz presente de forma central na campanha dela. Então, sempre que ela pôde, ela agendou questões do meio ambiente. Então, por exemplo, tem lá no dia, não lembro agora, o dia da árvore, dia 5 de... algum dia em setembro, 15 de setembro, alguma data relacionada ao meio ambiente, não lembro agora exatamente. Então, o vídeo na campanha, nesse dia, é ela lá na Amazônia, professor Chay, abraçando uma árvore, ela tirando foto com as populações locais, enquanto Dilma não fez isso, enquanto Aécio Neves não fez isso. Ou seja, ela, sempre que possível, pessoal, tentava agendar essa questão do meio ambiente. Agendar de diferentes maneiras, seja colocando questão da agricultura, a questão do respeito à diversidade, à biodiversidade, a valorização da biodiversidade em termos discursivos. Pode passar, professor Chay. Aí, ó, ainda trouxe mais algumas imagens dela. Esse composto de imagem, ele é praticamente em preto e branco. Talvez vocês não consigam vê-lo com essa clareza que eu estou dando, porque já é um print do print do print. Mas ele é praticamente todo em preto e branco, e o que ganha cor é o verde. Então, o vestido dela é o verde. O gramado lá atrás é o verde. Sabe assim? O nome Marina é o verde. Então, assim, há uma predileção natural, isso é uma escolha, né? Volto a dizer, de construção cromática, né? Então, todo esse aspecto dela é uma coisa assim, não chega a ser sépia, que sépia é meio vermelhado, né? Mas isso aí é meio preto e branco e o verde destaca. Então, a todo momento, ela e a campanha dela, né, fez uso cromático do verde para mostrar essa proximidade, né? Isso é uma técnica discursiva, né? Isso constrói o personagem, isso constrói... Personagem que eu falo não fictício, né? Eu falo assim, como constrói um ser no mundo, né? Um estar no mundo. Eu acho que isso é importante a gente refletir, porque o discurso nos constrói, né? Então, o discurso fomenta a nossa prática, né? Ele materializa os nossos pensamentos, as nossas ações, né? O discurso é a antessala da ação, né? Vamos botar assim, né? Então, é importante que a gente entenda que essa construção aqui narrativa da Marina Silva, né? Ela tem esse porquê, né?
O objetivo dela é construir essa figura de referência do meio ambiente, né? Então, se a gente fizesse uma pesquisa ao fim do compartilhamento aqui, professor, quem ou na verdade antes, né? Qual é a imagem que Marina Silva tem? Com certeza, quem se lembrasse dela faria essa referência automática ao meio ambiente. E ela não nasceu assim, né? Ainda que tenha nascido na floresta, etc. e tal, isso também é construído com a vida adulta, né? Então pode passar mais um, professor Chay. Aí é o Aécio Neves. A campanha dele era baseada no bem-vindo, né? Então ele dizia bem-vindo Amazônia, bem-vindo Minas Gerais, bem-vindo Maranhão, bem-vindo, e com imagens locais, né? Essas duas primeiras imagens, a primeira e a terceira imagem, é quando ele fala da Amazônia, ou ali embaixo, quando ele tenta mostrar, figurativizar, ou seja, trazer a imagem de algo que remetesse ao meio ambiente, ou floresta, ou, enfim, qualquer coisa relacionada ao meio ambiente. E essas imagens, na verdade, remetiam à escassez, né? À pobreza, ou algum tipo de carência. Quando ele, de fato, figurativizou o meio ambiente, essa imagem aí do trem, quando ele vai falar de Minas Gerais, que Minas Gerais era um trem e tal. E olha o que a equipe dele fez. Botou uma fumaça preta saindo do trem. Então, assim, isso é tão... assim, um artifício tão contraditório, né, ao próprio fazer do meio ambiente, que, na verdade, isso mostra uma postura de meio ambiente, né? Então, essa imagem da direita aí, essa segunda, de tem que crescer, essa fumaça que está aí, ela saía, professor Chay. O vídeo ia passando e a fumaça preta ia saindo, ou seja, tipo assim, uma fumaça preta representando o meio ambiente idealizado, né, pela proposta do candidato do PSDB. O fato é que essas eram as figurativizações do meio ambiente para a campanha do PSDB. Pode passar mais um, professor. A Dilma já buscava de um lado, quando buscava imagens de carência, da dificuldade, da vida difícil do agricultor no Nordeste, já fazia uma contraposição para uma obra que cortejava a ecoeficiência, barragem, transposição do Rio São Francisco, etc. e tal. E, por outro lado, a campanha, em 2014, usou um artifício de tirar a Dilma de um ambiente de escritório para botá-la no ambiente dos jardins do Palácio da Alvorada. Ou seja, ela sempre estava em contato próximo com a natureza. Onde você via uma imagem dela, era ela assim, no jardim, ela falando sobre economia, ela falando sobre saúde. Não era sisuda dentro de um escritório, por exemplo, com livros fakes atrás, né, aquela coisa toda. Não era num ambiente natural. Então, ali, a ideia era colocá-la como próxima do meio ambiente, literalmente, fisicamente. Esse foi um dos artifícios retóricos que eu identifiquei nessa campanha. Pode abaixar, professor, o slide, por favor. No segundo turno, isso aí, essas imagens que a gente viu eram do primeiro turno. No segundo turno, como eu falei, ele foi muito focado nas questões de fundo moral. Então, a campanha do PSDB mostrava Dilma e Lula, eles sabiam de tudo. A campanha da Dilma dizia, olha, Aécio Neves, quem conhece não vota. Ou seja, as coisas deixaram de ser de uma discussão sobre saúde, educação, etc. e tal, para ataques, meramente ataques, abaixo do pescoço. Segundo turno, faltando uma semana, abaixo do pescoço a canela, né? Então, as campanhas entenderam dessa forma. Então, isso, em questões do agendamento do meio ambiente, acabaram por transformar a questão para todos como secundária. E nós sabemos cada vez mais que o meio ambiente é incontornável. As questões ambientais, os 17 objetivos, né, professor, do desenvolvimento sustentável, eles abarcam uma série de, como é que eu digo, faces do nosso viver, né? Então, tem questões da saúde, tem questões da educação, tem questões da economia com redução de desigualdade, que ao mesmo tempo transversal, né, a todos os outros objetivos. Ou seja, o que eu quero pontuar nesse momento é a incontornabilidade, vamos dizer assim, das questões ambientais. Por quê? Porque nós precisamos entender o que são elas e como nós podemos nos relacionar com elas. Pode baixar mais um, professor, que eu acho que é o último ou penúltimo. Aí, no segundo turno, eu trouxe mais algumas ideias para mostrar para vocês. Por exemplo, as 6 primeiras é como a campanha do PSDB colocava
no segundo turno, a tela estética que eu falei. Como era o meio ambiente, era assim, era o pôr do sol em Salvador, era o nascer do sol em Belém, era em Minas Gerais, era o barco no Amazonas, ou seja, eram imagens de certo deleite visual, mas que não contextualizava ou não contestava, enfim, não situacionava, né, as questões socioeconômicas, né? Já embaixo, esses 4 aí de baixo, é a campanha da Dilma agendando o agronegócio. O Brasil é o primeiro exportador em café, é o primeiro de soja, é o primeiro de grão, ou seja, era o Brasil vencedor, era o Brasil que instrumentalizava o meio ambiente, né? Era o Brasil que conseguia fazer muito, cada vez mais, com tecnologia, com biotecnologia. Essa questão da biotecnologia é muito importante, porque ela amalgama, professor Chay e demais, na minha visão, uma série de vertentes, vamos botar assim, que conseguem dialogar, inclusive, com o mundo do direito, né? Então, por exemplo, questão da bioética, questões... hoje já se fala... Hoje não, já tem pelo menos uns 15 anos que se fala do corpo ciborgue, né? Então, o que acontece? O corpo ciborgue era o quê? É você implantar um chip e você ter o braço mais forte, ter o braço mais longo, ter o braço mais resistente. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é baseado em pesquisas de genética, em pesquisas. Muitas dessas pesquisas têm origem em frutos e frutas da Amazônia, né? Tem questões, por exemplo, uma das questões que envolvem esse aspecto biogenético que eu estou dizendo aqui, e eu usei bastante na minha tese, essa informação que eu vou dar agora é o seguinte: houve um caso nos Estados Unidos, professor, não sei se o senhor conhece, que a pessoa tinha uma leucemia grave e o hospital tirou parte do fígado, parte do corpo, enfim, na operação, e a Suprema Corte Americana julgou que essa parte do corpo não pertencia ao paciente. Era como se fosse rejeitos de uma operação, certo? E a Suprema Corte Americana entendeu que sim. Por que eu estou falando isso? Porque uma empresa pegou era um tipo de câncer, uma leucemia raríssima, e uma empresa pegou esses dejetos, sabedora disso, pegou esses rejeitos, vamos botar assim, da operação, estudou, criou uma série de produtos, patenteou, e até então, até a última vez que eu vi, já tinha faturado 30 bilhões de dólares. Ou seja, numa questão genética, que envolve o meio ambiente, porque daí tem produtos que a gente consumiu e nem sabe disso. A Restes, que é uma das empresas que participou disso, até hoje, esse é um caso paradigmático, porque envolve uma série de... Quantas coisas nós podemos discutir a partir daí, né? Bioética, respeito à Lei Geral de Dados, vamos botar aí, né? LGPD, enfim, uma série de coisas que mostra como o meio ambiente é transversal a uma série de questões, né? Então, por exemplo, a professora Fernanda aí pesquisa, tem outras pessoas também que pesquisam escravidão, etc. e tal. Quantas vezes essas pessoas ainda estão numa situação, tem uma relação com o meio ambiente digna, né? Vivem ali protegendo o meio ambiente, mas muitas vezes são escravizadas ali em um ambiente que não é sequer visto, né? Então, essa questão do meio ambiente, ela congrega questões econômicas e questões sociais, né? Então, nos cabe refletir sobre essa intersecção, né, professor? Onde a gente consegue contribuir com o nosso quinhão, né? Por fim, eu destaco o seguinte: em termos ambientais, me ficou claro que o valor político do mundo integrado, né, a esse capitalismo globalizado, foi o ideal coeficiente, seja Marina, seja Dilma, seja José Serra, seja Aécio Neves, ambos, no fim, ambos não, todos, né, no fim, sempre faziam o principal cortejo ao ideal coeficiente. Ou seja, no meu entendimento, no frigir dos ovos, sempre havia uma ideia de instrumentalização do meio ambiente. Então, o meio ambiente sempre viraria algo que viraria dinheiro, sendo bem rasteiro. Então, a minha percepção é que nesses esforços comunicacionais não houve qualquer esvaziamento, houve o esvaziamento de qualquer perigo. Então, quando a Marina Silva falava de poluição, ou quando a Aécio Neves, ao meu ver,
cometia o ato falho de botar uma fumaça negra, como se representasse o pior. Na verdade, ali representava o melhor do meio ambiente, né? É como se assim, a fumaça está ali queimando, então tem algo bom vindo ali, né? Então, o que acontece? Mesmo nesses momentos, não se promovia qualquer análise de um aspecto negativo. Então, era como sempre essa instrumentalização do meio ambiente, era como você pegar o DNA, fazer um estudo do DNA dos povos da floresta, patentear sementes. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, tem alguns produtos brasileiros, ou enfim, que ganharam fama no Brasil, que não podem ser exportados, né? Porque são patenteados em outros países, né? Seja nos Estados Unidos, seja no Japão, por exemplo. Você não pode levar o açaí, não sei se o professor Chay sabia disso, você não pode levar o açaí para os Estados Unidos, porque você tem que pagar um royalty lá, porque algumas pessoas já patentearam o açaí. Ou seja, nesse esforço de construir uma ideia coeficiente, a ideia coeficiente perpassa tudo, né? É sempre assim, fazer mais por menos com o menor gasto possível, né? Gasto energético, gasto pessoal, gasto econômico. O fato é que não há espaço para poluição, não tem rio intrafegável, não tem trabalho escravo, não tem floresta sendo colocada abaixo, não tem animal sendo condenado à extinção. Ou seja, para os presidenciáveis brasileiros, independente de partido, seja a Dilma do PT, seja Aécio Neves do PSDB com José Serra, seja, enfim, Marina Silva, não há espaço para negatividade. O Brasil é sempre uma potência no meio ambiente. O meio ambiente parece que nunca vai acabar. A gente vê sempre notícia, né, professor Chay? Não sei quantos estádios isso aqui equivale a um desmatamento de não sei quantos estádios de futebol. Quantas vezes a gente já viu essa notícia e parece que nunca acaba, né? Parece que tem sempre espaço para mais desmatamento, tem sempre espaço para mais devastação. E isso, de fato, é o que acontece com os nossos presidenciáveis, né? Quem nos representa no exterior e quem nos comanda no interior, né? Não há espaço discursivo para poluição ou para qualquer aspecto negativo. Então, nesse sentido, finalizando, eu entendo que o esverdeamento de um discurso eleitoral brasileiro, presidenciável, ele, de alguma forma, ele tenta responder a algumas demandas desse modo atual de reprodução capitalista. Ou seja, os presidenciáveis, eles eventualmente podem até querer mudar algo. A Marina Silva, genuinamente, quer proteger o meio ambiente. Ela foi uma boa ministra do meio ambiente. Só que os esforços são diminutos diante da necessidade, da força do capital, vamos dizer assim. Então, com isso, eu agradeço, professor Chay. Foi um prazer falar. Falaria muito mais, mesmo com a garganta já doendo. Agradeço. Vou compartilhar aqui no nosso chat um link para quem quiser baixar esse trabalho. Eu já publiquei ele em livro, né? Até logo vai estar também disponível, né? No site do grupo de pesquisa, no nosso repositório também. Então ele está disponível para download. É gratuito, né? Faz parte do meu compromisso em disseminar essa pesquisa, e agradeço a oportunidade, foi sempre bom, é sempre bom, e será ainda mais, porque falaremos ainda muito mais sobre isso e outras coisas. Maravilha, professor Dr. Felipe Aquino, parabéns, uma salva de palmas, ver dentro de uma inexistente neutralidade científica, como a sua análise, desprendida de paixões e extremismos, ela é importante para todos nós do direito, sobretudo do direito, não apenas para os senhores e as senhoras das ciências da comunicações sociais, por várias razões, mas eu gostaria de sublinhar 2 ou 3 e logo em seguida passar a palavra e franquear a palavra para que todas e todos possamos dialogar com o nosso querido expositor. Mas antes de fazer essas pequenas e rápidas observações, eu gostaria de deixar pontuado o valor de uma atividade dessa natureza, não porque nós estejamos proporcionando-a, mas porque nós precisamos nos conhecer. Quantos anos convivem as pessoas nos corredores da Universidade Federal do Maranhão? Temos uns e outros por professores, professoras, alunos e alunas, e sequer temos a oportunidade de conhecer o que pensam esses senhores e essas senhoras, essas ilustres senhoras e esses ilustres senhores, não é verdade? E isso faz com que nós nos ressintamos dessa ausência de conhecer
não apenas o verniz, a superficialidade de quem entra em uma sala de aula, predica uma ou outra disciplina. Muitas vezes o colega está no magistério ministrando uma disciplina para a qual sequer ele tem paixão, não vou falar de aptidão, mas a sua dedicação, o seu amor se encontra em outro lugar. Só que dois corpos não ocupam o mesmo espaço na instituição, então, em alguns momentos, a antiguidade acaba sendo posto, não é? E aquela disciplina, aquele curso, aquela cadeira, aquele lugar na instituição não passa por qualquer tipo de alternância do poder simbólico na academia. Então, está mais do que justificada essa atividade que nós intitulamos lá Aulas Abertas. Primeiro, que nós precisamos conhecermos uns aos outros, nós que convivemos aqui todas as semanas, não é? Ao longo dos anos. E depois, dar a conhecer a sociedade, próxima e distante. É com muita alegria que nós registramos a presença de colegas do estado de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e outros lugares nessa sessão de hoje. Sobre as observações, Felipe, professora Mônica Fontinelli, que aqui se encontra também, ela pode enriquecer essa discussão, ela que está parabenizando o expositor. Professora Mônica Fontinelli, ela trabalha a questão da linguagem cognitiva e metáforas. E me parece que a tua tese, Felipe, acaba nos instrumentalizando a compreensão de como o marketing, o discurso, a imagem, o símbolo, o poder simbólico, introjeta em todos nós algo que o James Viqueri ele já havia idealizado em 1958, uma linguagem subliminar que instaura outras angularidades sobre posturas morais na sociedade, confrontando, criando mitos, não é? Estigmatizando e muitas vezes asseverando as violências. As violências em uma sociedade como a nossa, e a gente tem discutido muito isso nos últimos tempos. Isso foi pauta do seminário de segunda-feira, mais uma vez parabenizando os mestrandos e as mestrandas que expuseram no seminário de pós-graduação Justiça Global, Democracia e Desenvolvimento, sobre violências de gênero, violências contra a mulher. Então, são questões que nós sempre precisaremos desnudá-las de modo consciente, de modo científico, e finalizo essas observações dizendo que é sempre importante voltarmos às leituras, aos clássicos, como o Max Weber, quando ele traz naquele pequeno opúsculo de grande densidade o sentido da ação individual, da ação social, e como na interseção entre a ação social, as instituições, por pessoas que comandam essas instituições, pouco afeitas a um sentimento democrático, genuíno, respeitoso, não falo apenas de uma tolerância de Michael Walzer, porque simplesmente exercer tolerância não é o suficiente, é necessário que a democracia, ela, para além de franquear garantias, instrumentos de proteção dos excessos do próprio direito à liberdade de expressão, por exemplo, efetivamente, o combate aos excessos que são de ordem criminosa sejam sentidos exemplarmente por toda a sociedade. Então, eu quero te parabenizar, fico muito feliz de conhecer um pouco mais do teu pensamento, né? Eu sei que nós nos conhecemos ali há 7 anos, na disciplina Introdução ao Estudo do Direito, e para mim sempre foi uma grata satisfação tê-lo, assim como todas e todos os demais colegas, em uma interlocução construtiva de um direito que efetivamente nós possamos nos apropriar dele, mas fazer com esse direito uma vida melhor para todos nós. Parabéns! Eu encerro a minha participação nesse momento aqui, agradecendo às professoras e aos professores do grupo de pesquisa, alunas e alunos, a toda essa comunidade, e deixo a palavra franqueada. Peço que os colegas que queiram se pronunciar acionem a ferramenta da mãozinha
aqui no painel de controle para que nós possamos prosseguir com a discussão. Parabéns, Felipe. Muito obrigado. Manuel. Parabéns, Felipe. Excelente apresentação, excelente pesquisa. Eu tenho 2 pontos aí na tua apresentação que me fez... Me deixou assim bem feliz. Com primeiro esse momento que tu falas aí sobre esse novo contexto que a gente vive, né, em que a comunidade, em que as pessoas extra-academia, né, elas se interessam em discutir a política, né, e conversar sobre política, sobretudo pautadas, né, no que o Supremo Tribunal decide, né, no que a mídia trata acerca da Suprema Corte, onde até, assim, pouco tempo atrás ninguém, assim, a discussão política era restrita, né, aos ambientes acadêmicos, e hoje ela realmente está bem difundida, né, o que acaba assim denotando um certo amadurecimento, né, da população acerca do que interessa, né. Prova disso é no grupo de analistas lá do Tribunal de Justiça, que quando se começa a falar de alguma coisa sobre a carreira lá da gente, sempre alguém trata de... desculpem porque eu não estou em casa, eu estou aqui na casa dos meus amigos. Tem crianças aqui, estou em Caxias, na verdade. E, enfim, e aí, quando a gente começa a tratar qualquer assunto relacionado à carreira, sempre alguém trata de lançar o viés político no meio da discussão, seja qual for o assunto que a gente esteja falando. E outro ponto que eu achei bem interessante é quando tu falaste lá da utilização, né, das cores, da questão da estética, né, para que os candidatos se aproximem, né, da comunidade, da população, que eles se insiram, né, no ambiente mais comunitário, né. Lembrou muito da época do José Serra, né, quando ele foi da primeira campanha, né, presidencial dele, em que da metade da campanha para o final ele já dizia, olha, quem está falando aqui é o Zé, né? Ele já mudou o José Serra, é o Zé, quem está falando aqui é o Zé, para se aproximar, né, da população. Assim, artifício idêntico ao que o Dória utilizou também, né, na campanha dele, que da metade para o final ele já estava, olha, aqui é o João, não era mais o João Dória, era o João. Então, assim, tudo que envolve essa linguagem da comunicação me fascina muito. Meu amigo, parabéns de novo, viu? Obrigado, professor, pela oportunidade, devolvo a palavra. A palavra continua franqueada. Chay, um rápido comentário. Manuel, agradeço a sua intervenção e eu respondo usando um autor que o professor Chay falou agora, do Max Weber. Ele tem um livro diminuto, mas muito profundo, chamado Ciência e Política, Duas Vocações. E aí eu acho que a gente que gosta de pesquisar, eu faço uma referência que é o seguinte: eu acho que tem gente que sabe que é intolerante à lactose e gente que ainda não sabe que é intolerante à lactose. E aí eu digo o seguinte: tem gente que já descobriu que a política é incontornável na vida e gente que ainda não descobriu. Então, quem ainda não descobriu vai sofrer pelos que já descobriram, né? Então, a discussão é essa. Então, o que acontece? A política é um instrumento, e eu não falo de partido, né? Falo de política. Quer dizer, adoro falar de partidos, mas estamos falando com a política de P maiúsculo, né, professor Chay? Aqui, políticas, né? Múltiplas políticas. E aí, usando Max Weber, ciência e política, eu coloco como duas vocações. Tenho certeza, Manuel, que desde quando tu começou a escrever, a participar do mestrado, tu passou a ter leituras, que eu, pelo menos foi comigo, imagino que seja com todos os demais aí, leituras que nos colocavam diante da ciência, diante da política, diante de problemas e questões que
todos deveriam participar, né? No fundo é isso, né? Porque a vida democrática diz respeito a todos, né? E não tem como a gente fazer nada sem a política. Então, a respeito, sobretudo, do que tu falou da questões da comunicação, né? Claro que aqui foi eu falaria muito mais horas, e a pesquisa tem uma outra amplitude, mas ela tem uma outra amplitude que eu falo no seguinte sentido: ela é muito mais minuciosa nas questões do texto, nas questões das cores, nas questões da forma. Então, quem tiver interesse para entender, porque nós vivemos em um mundo estetizado, todo, e o mais simples objeto que nos é colocado, ele está carregado de sentido. Ele tem sentido econômico, ele tem sentido de produção, ele tem sentido ambiental, ele tem sentido legal. Se a gente comprar o menor dos produtos aí numa caixa, uma caixa menor ainda, ela vai vir com um pedaço de papel com avisos legais gigantescos. Ou seja, qualquer objeto, por menor que seja, ele traz aí uma série de implicações, né? Que mostram como o mundo é complexo. Então, nesta fala, eu encerro dizendo o seguinte: a pesquisa, ela ainda traz muito isso que está falando. Olha, o José Serra é o Zé, o João Dória, por exemplo, é o João Trabalhador. Enfim, eu abarco todas essas questões e, sobretudo, com uma visão de indagar aonde está o meio ambiente em cada uma dessas peças. Então, eu gostaria de dizer isso para ti e agradecer. E é isso. Professora Maria do Socorro, acho que levantou a mão aí, Chay. Maravilha. Antes de passar a palavra para a doutora Maria do Socorro, nossa querida amiga, avisar aos presentes, por conta de 2 mensagens que eu recebi aqui, a emissão do certificado é automático para quem fez a inscrição no site. Então, eu vou pedir que os colegas colhem no chat aqui o link de inscrição. A inscrição ainda pode ser regularizada até às 10 horas da noite. Então, enquanto a gente está aqui na discussão, se você não fez sua inscrição, acessa o site, faça sua inscrição. Professora Maria do Socorro, professora doutora Maria do Socorro, minha amiga tem a palavra. Microfone, Socorrinho. Microfone. Muito boa noite a todas e a todos. Quero primeiramente dar os parabéns ao Felipe pelo trabalho, que pela apresentação a gente já pode antever que é um trabalho de grande envergadura, foi uma pesquisa séria, foi uma pesquisa que demandou muita energia ao longo de todos esses anos. Os parabéns vêm muito naturalmente acompanhados da nossa gratidão por esse compartilhamento. Eu quero te dizer, Felipe, que para mim, a grande nota que eu quero pôr é a reflexão, a que me conduziu toda essa tua explanação. Veja bem, hoje é o dia que se comemora a liberdade de expressão, reconhecida como um direito humano. E, ao longo de todo o seu trabalho, o que a gente pode antever, em todo esse processo de propaganda, de construção de imagens, de políticos e de tentativa de colocar nessas imagens e nessa construção um programa político que, às vezes, do ponto de vista escrito, está muito bem urdido, mas analisado, o sistema não fecha muito bem, na outra ponta estamos nós. Então, acho que uma grande sacada do teu trabalho, que talvez não tenha ficado muito manifesta na apresentação, mas que está no teu trabalho, é isso de nos reconduzir, nos conduzir a esse ponto de reflexão de nós tentarmos responder para nós próprios qual é o nosso papel na medida em que somos destinatários dessas mensagens. Essas pegadinhas nos apanham. A Marina, verde e amarelo, ela nessa ordem, verde, só depois amarelo, para conseguir se aproximar daquele azul do PSDB. Essa imagem, ela chega para a gente, nós somos vulneráveis a esse tipo de construção que é urgida a partir desses preceitos que não tem nada aleatório. Você não usou essa palavra, mas disse de outra maneira. Nenhuma imagem dessa é aleatória. E eu lhe digo mais, eu acho que sequer a fumacinha do trem do Aécio é aleatório.
Sequer isso é algo aleatório. Isso vai comunicar com o público-alvo que está sendo pensado naquele momento em que se põe essa fumacinha e que se a põe em movimento. Então, eu acho que a grande importância para nós, depois de nos regozijarmos com a sua apresentação, de reconhecermos a relevância e a envergadura do seu trabalho, é pôr isso a serviço do nosso ser no mundo. O meu ser no mundo está preparado para analisar de uma forma crítica essa mensagem que me chega, e qual é o juízo de valor que eu faço dela, desde a perspectiva que eu, Socorro, tenho no mundo, que Felipe tem no mundo, que cada um de nós tem no mundo. Não é suficiente, ao meu modo de ver, que nós vejamos que isso está construído dessa maneira, que a Marina tenta se pôr de determinada maneira, que a Dilma tenta encarnar uma determinada perspectiva, um determinado ponto de vista, que deve pôr em marcha toda essa imagem e essa propositura que a Aécio e Serra também façam o mesmo. Mas qual é o nosso papel? Né? Eu vou cair nessa pegadinha, eu sou capaz de exercer essa crítica permanente, de antever ali onde está o que é real e o que tenta ser construído e passado e internalizado dentro de mim, dentro desse mundo que me cerca, das pessoas com quem eu interajo. Eu acho que teu trabalho cumpre também esse papel, de mesmo por via oblíqua, deflagrar esse processo de pensamento, né? Esse processo de discussão e de crítica com relação não só à propaganda política, mas a tudo o que me cerca. É isso, parabéns, obrigada, uma vez mais, e eu vou ler teu trabalho. Senhor Socorro, agradeço suas palavras, professor Chay. Eu aproveito nesse momento e agradeço mais uma vez ao professor Chay, porque, por exemplo, senhor Socorro, você está falando aí desse compartilhamento que no fundo o objetivo é esse, né? É nos fazer pensar e nos fazer refletir, como eu gosto de dizer, que outro mundo é possível, né? Outro mundo é possível. E aí eu aproveito e agradeço mais uma vez ao professor Chay pelo seguinte: em outro momento, a senhora expôs o seu trabalho de doutoramento, né? E eu, por exemplo, nunca tinha pensado na situação dos atores, passavam horas, enfim, todo aquele processo para, às vezes, gravar uma cena de 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto. Então, o que eu quero dizer é, de um lado, isso mostra que uma atividade como essa, né, é essencial para a gente compartilhar, né? Não só o que a gente pensa, mas o mundo que a gente deseja viver, né? Que esse outro mundo é possível. E, de outro lado, eu lhe digo que, de fato, nada é dado, né? Todos os objetos que eu pontuei aqui, e outros tantos, com outros meandros, né? Eles são objetos extremamente complexos. Porque eles envolvem, sobretudo, por exemplo, eu soube, depois com uma pessoa que participou dessa campanha do Aécio Neves, que aquele vídeo, a fumaça, ele passou por um Focus Test, né? Que é um grupo aqui junta 20 pessoas, mostra, e o que eles acham? E eles acharam ótimo. Ou seja, é isso, teve um diálogo com um público específico. Ou seja, nós estamos diante de um objeto complexo, vivo, né? E nos cabe tentar desmistificar o mundo para entender qual é o nosso papel no mundo, né? O que a gente quer agora e para o futuro, né? Então, nesse sentido, é isso mesmo, os objetos são deveras complexos. E eu lhe digo que custou muito, custou um casamento, umas dores de barriga, cabelo, um monte de coisa. Mas vencemos, né, professor Chay? Até aqui temos ajudado, né? Maria do Socorro quer falar de novo. Fala, Corrinho. Eu observei uma coisa nessa peça do trem que eu não sei se os outros observaram. Tem uma família numerosa na imagem. Né? Tem uma família numerosa no canto inferior esquerdo do vídeo. E isso remete, pelo menos na minha perspectiva, aquela imagem campesina, aquela coisa da família numerosa, do pai, da mãe, das criancinhas ali, naquela imagem bucólica, aí traz exatamente do outro lado, né? A fumaça está de um lado e a família numerosa está do outro lado.
Então, assim, nada disso é aleatório e a gente precisa realmente aprender e aprender a ver e a ouvir, né? Tudo o que nos chega para fazer essa eleição, compreender como sujeitos ativos desse processo, para não abandonarmos a nossa posição, para não abrirmos mão desse lugar que nós ocupamos, onde nós podemos fazer escolhas, e essas escolhas vão repercutir em todo o nosso entorno. E que isso pode ser condensado numa frase, né? A parte que vai nos caber nesse latifúndio. Nesse latifúndio de tudo que vai se construir de agora em diante. Esse latifúndio de desenvolvimento, de progresso, de evolução para um estado de um pouco de bem-estar, ou num latifúndio de miséria, num latifúndio de fome. É tudo interligado, é tudo sistêmico, não há nada que não repercuta no outro, inclusive nossa mínima ação. É isso. Muito obrigada. Maravilha. Enquanto isso, quem mais desejar fazer uso da palavra, ela estará franqueada. 2 avisos para todos e todas. Para os membros do Grupo de Pesquisa Cultura, Direito e Sociedade, próxima reunião, daqui a 15 dias, peço novamente, e nós já vamos finalizar e organizar as equipes do plano de pesquisa, do projeto de pesquisa anual sobre segurança pública e defesa social. Quem manifestou interesse em um dos 3 grupos de trabalho, ok. Quem ainda tiver interesse, a última oportunidade até sexta-feira para se manifestar, e assinalar o seu nome na participação. Informo a todas e a todos que nós, no próximo ano, realizaremos um congresso internacional com essa temática, e a nossa expectativa é termos aí pelo menos 15 países e seus representantes acadêmicos, magistrados, membros de Ministério Público, professores, professoras, pesquisadoras, pesquisadores, participando desse evento. Segurança Pública e Defesa Social, tá certo? Se organizem também, porque nós vamos publicar uma chamada para um congresso internacional que vai ser realizado no próximo ano em Buenos Aires, pela Associação Internacional de Ciências Políticas. Alguns colegas participaram da experiência no ano passado, o congresso foi realizado em Lisboa, foi na modalidade online. A expectativa é que no próximo ano o evento ocorra presencialmente. Alunas e alunos vinculados ao grupo de pesquisa terão a oportunidade de apresentar proposta de trabalho na apresentação do congresso e concorrer à bolsa de estudo, ao fomento da bolsa de estudo da FAPEMA, demanda permanente, demanda corrente, tá certo? Para quem tiver interesse. A palavra está franqueada. Quem gostaria de fazer uso dela? Ninguém? Enquanto vocês ficam pensando, eu vou dando aqui os recados. Karine, banca de graduação, na próxima, acho que daqui a 2 semanas, 3 semanas, daqui a pouquinho em off a gente trata disso, mas minha amiga já está indicada para uma banca de monografia, certo? Jordana. Boa noite. Primeiro, parabéns, Felipe. Tua apresentação foi excelente. Você fez também gerar em mim várias reflexões, principalmente porque quando vai se aproximando o período de eleição, a gente vai naturalmente já ficando com mais abertura, digamos assim, para determinadas questões, para determinadas discussões. E eu fico muito feliz que essa discussão esteja sendo feita e as tuas contribuições estejam sendo compartilhadas. Eu vi que, enfim, dentre todas as considerações que tu fizestes, teve uma acerca da Dilma em 2014, e, na verdade, eu só queria dar uma contribuição mesmo, que eu achei bem interessante quando você pontuou que você percebeu já uma imagem, por exemplo, dela em ambientes que eram abertos, em ambientes com plantas atrás, enfim, algo mais descontraído, né, mais informal do que ela dentro de um gabinete, por exemplo. E na verdade, isso me recordou muito o contexto dessas eleições, dessa segunda eleição dela, né, quando ela consegue a reeleição.
que, na verdade, já era um período onde ela já estava sofrendo muitas agressões à persona dela, né? Não necessariamente à presidente, mas à persona Dilma. E isso me recordou bastante que, na verdade, naquele período, existe uma forte tendência mesmo de toda a equipe dela, que trabalhava junto dela, sobretudo no período de campanha, de humanizar a imagem da Dilma, né? Foi nesse período, inclusive, que a gente começa a perceber uma ostensiva tentativa de se humanizar a imagem da Dilma, porque foi começa aí nesse período, né? Depois a gente vê que fica bem mais forte a tentativa de menosprezar ela enquanto mulher, etc., no período do impeachment, né? Mas nesse período a gente já vê a tentativa mesmo da equipe dela de fazer essa humanização da imagem dela, que antes a gente primeiro vê naquela eleição de 2010 uma tentativa de trazer seriedade à imagem da Dilma, primeiro por ser a primeira mulher que existia a grande possibilidade de ser eleita, né, que a gente via que antes não era uma grande possibilidade e passou a ser. Então, primeiro foi aquela tentativa de seriedade da imagem dela, e já na segunda eleição, na tentativa da reeleição dela, já uma tentativa de humanização da imagem, né? Trazer a Dilma enquanto pessoa, também o Manuel trouxe isso, né, da noção do José Serra, do Dória, porque é muito isso mesmo, só que no caso dela foi uma estratégia um pouco diferente, porque foi a tentativa de mostrar, eu também sou uma mulher que sofro, que tenho sentimentos, não sou aquela mulher 100% só a Dilma que vocês estão vendo como presidente, também sou a Dilma ser humano, também sou a Dilma em ambientes informais, em ambientes contraídos, e acho que isso, inclusive, foi muito importante também para trazer a aproximação da figura da Dilma ainda mais, né? Claro que, enfim, se a gente fosse falar sobre isso, sobre esse aspecto da imagem dela, né, de como a imagem dela, inclusive, foi ferida, a gente falou bastante sobre isso na segunda-feira, que o Chay até comentou, né? A gente usou bastante como exemplo as agressões que ela sofreu enquanto mulher mesmo na política, no período de impeachment e tal. Então, se a gente for realmente falar sobre isso, vai durar a noite inteira, mas era só realmente uma consideração, porque acho que era importante também pontuar isso, né? Que realmente, nesse caso, também não foi só uma coincidência, já era realmente uma tentativa de comunicar com o público de uma maneira mais empática, digamos assim, para que as pessoas pudessem ter essa visão mais empática. Mas parabéns, Felipe, foi incrível a tua apresentação. Obrigada. Obrigado, Jordana. Felipe, quer comentar alguma coisa? Bem rápido. Jordana, agradeço. E agradeço a intervenção, né? E te digo o seguinte: a própria campanha, porque na verdade há estudos nas ciências sociais, ciência política, sobretudo, que mostram que a campanha é todo dia, né? Não existe mais isso do momento da campanha. Tanto que a gente vê aí, com certeza, alguns de nós, ou todos nós, seguimos alguns deputados que a gente votou, ou que a gente acompanha de alguma forma, e parece que cada um está em eterna campanha todo dia. É vídeo disso, é vídeo daquilo, e tal. Coisas assim, é uma forma de se relacionar, né? Que já vem nos últimos 20 ou 30 anos, mostra que a campanha é diuturna, né? O que eu quero dizer com isso? Que eu, durante um momento da tese, eu analiso, de um lado, tu pontuou a questão de gênero, né? Sobretudo, né? De como a Dilma sofreu desde aquelas questões aqueles adesivos horríveis, né? Nos postos, enfim, uma série de coisas que nós não vamos esquecer, mas não vale a pena lembrar. Quer dizer, vale a pena lembrar, por isso que eu vou falar agora, que é o seguinte: o que eu quero te dizer em algum momento da minha tese, eu mostro, em alguns momentos da minha tese, eu mostro como a figura da Dilma foi trabalhada, inclusive, nessa masculinidade. Então, por exemplo, de um lado, isso é muito presente. A Dilma gerentona, olha a Dilma que não chora, olha a Dilma que não sei o quê. E depois, por outro lado, uma tentativa de... A Dilma é mãe, a Dilma é avó. E não, tipo assim, faltava o marido, né? Assim, para uma família tradicional e tal. Então, assim, sempre há esse cortejo. Por quê? Porque a política ainda é um ambiente extremamente machista, extremamente masculino, né? E eu acho que, inclusive, peço, né, que vocês ou se candidatem
outros se engajem ainda mais, porque vocês são mais, né, Chay, eleitores do que nós, né? Porque assim, tem mais mulher para eleger, para votar votante do que homem, né? Então, assim, falta só organização, né? Se combinar direitinho, vai dar certo, né? Então, assim, eu quero te dizer, te agradeço a tua intervenção e te digo que essas questões da figura feminina, inclusive, também foi alvo da minha pesquisa, porque, na verdade, isso mostra uma construção de uma persona. Então, desde, por exemplo, ela, né, naquelas imagens que eu trouxe, até tem muito mais imagens, mas aquelas imagens que eu trouxe dela nos jardins, né, do Palácio da Alvorada, em outros momentos, o fato é que ali eu identifiquei como uma aproximação com o meio ambiente. Mas, por exemplo, para dar seriedade, ela tem que estar num terno, ela não pode estar num terninho, um tezinho, ela não pode estar com uma roupa, e se tiver saia, a saia não pode ser um palmo abaixo do joelho. Ou seja, tudo isso é construído semioticamente porque é um objeto complexo, envolve poder, envolve dinheiro, envolve muito interesse, mas no fundo o que nos cabe, além disso, envolve transformações, envolve garantias de direitos, né? Envolvem a realidade fática, né? Então, que eu acho que foi isso, penso que foi isso que a professora Socorro também pontuou, né? E assim, no dia a dia, né? O que isso implica aqui? Será que eu vou comprar esse discurso? Porque, na verdade, todos nós compramos o discurso, né? Tu já falou de uma predisposição maior, porque já vai se aproximando. E, na verdade, é assim, né? Porque, inclusive, o sistema trata dessa maneira, né? Como se a gente discutisse política de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos, e política todo dia, né? Política com P maiúsculo, e quem quiser também política do partido todo dia, enfim, tem para todos os gostos. O fato é, a política é um objeto incontornável na nossa vida. Eu sou um defensor da participação política e encerro agradecendo mais uma vez a todos e incentivando vocês, mulheres, né, a se engajar ainda mais, porque é o futuro que eu acredito. Outro mundo é possível, né? E eu gosto de dizer que a gente não deveria dormir enquanto não fosse bom para todo mundo, né? Porque enquanto for bom só para alguns, eu me sinto, sem falsa modéstia, sem nada, eu me sinto incomodado, porque eu tenho uma criação, talvez seja minha culpa cristã, Chay, já falei várias vezes da minha culpa cristã, mas talvez seja a minha ligação, né, com o coletivo, que descobri depois, né, com o mundo que quero, né? Então fica esse convite à participação, né? Não necessariamente a participação institucional, mas a participação diária, né? Porque quando a gente se encontra aqui, é para trocar experiências, é para compartilhar, para influenciar e para ser influenciado, né? No bom sentido, né? Então, fica aí o meu agradecimento e o meu convite à participação. E, por fim, o meu pedido de bolo, né, Chay? Mais uma vez, para Socorro, que eu não continuo aqui agora com fome. É isso. Obrigado. Maravilha. Então, queridas amigas, queridos amigos, foi uma alegria tê-los e tê-las aqui. Aí o professor Guilherme está na sua confortável companhia do seu pet, né? Bom, finalizamos mais uma aula aberta, eu espero que tenha sido de muito proveito para todos e todas. O livro está disponibilizado, o link foi colocado aqui pelo professor Felipe Aquino, e não obstante, eu peço que os colegas, ao Felipe, aos demais, a todos que possam fazer circular, né, essa obra nas suas redes sociais. Peço o engajamento de todas e todos, inclusive na divulgação das atividades do grupo de pesquisa. Há pouco eu recebi uma mensagem perguntando se o grupo está de férias. Não, nós não estamos de férias. Nós começamos o ano acadêmico num calendário especial, não podemos ter férias agora, porque, né, as atividades elas iniciaram em janeiro, fevereiro, em março, em abril. Então, está muito cedo para ter férias. Certo? Daqui a 15 dias, como de regra, cada 15 dias são as reuniões do grupo Cultura, Direito e Sociedade, todas e todos muito bem-vindos. Lembrando que no dia 30 de agosto encerra-se o prazo para a submissão de trabalhos para os editais abertos, dossiês especiais 2022. Então, eu peço que todos os doutores e doutoras, mestres e mestras e os alunos pesquisadores e pesquisadoras do grupo, consorciados em coautoria com doutores, doutoras, mestres e mestras do grupo, possam encaminhar as suas propostas para publicação nos dossiês especiais, tá certo? Um forte abraço. Vou pedir para ligar as câmeras, se for possível, fazer um retrato. Nós temos a retratista aqui profissional, Karine, o Manuel, retratista também, a Júlia, a Fernanda, fazer um retrato nosso aí para homenagear o nosso professor Felipe Aquino.
Lenise, seja muito bem-vinda. Tem aqui o professor filósofo matemático Stanley, da graduação. Estou muito feliz de ver aqui os colegas da graduação. Deem um recado, então, aos alunos da disciplina noturno, Introdução ao Estudo do Direito, próxima terça-feira, na Casa da Justiça, campus do Bacanga, nossa aula presencial de conclusão do curso. Os colegas aqui também do grupo de pesquisa, se quiserem comprazer desse momento conosco, é uma celebração de conclusão de semestre, ali na Casa da Justiça, às 19 horas. Todas e todos muito bem-vindos. Edital do mestrado, última semana para inscrições. Quem tiver interesse, corra, faça a sua inscrição. Fotografia, Arislene, Karine, sorrindo. Vou tirar agora, professor. Vamos. Seja generosa. Tirei. Maravilha. Só para informá-los, os certificados já foram enviados automaticamente no e-mail de todas e todos que se inscreveram. Ok? Então, boa noite, muito obrigado. Próxima reunião daqui a 15 dias, também com emissão de certificado. Guilherme, juntos em Coimbra, na sua companhia, professora Maria do Socorro e professor Zé Cláudio. Um abraço. Boa noite, gente.